Mães que mudaram o mundo. Histórias inspiradoras de mulheres que fizeram a diferença para seus filhos e para o mundo. Moody Ariel McCoy Powell. Data de nascimento desconhecida, a 1984. Colin Powell. Ariel Powell ensinou seu filho Colin, o primeiro secretário de Estado afro-americano sob a administração do presidente George W. Bush, a aceitar a responsabilidade e sempre fazer a coisa certa. Abre aspas, sempre faça a coisa certa. Fecha aspas. O secretário do Estado, Colin Powell, disse certa vez a um grupo de formandos da Wake Forest University. Abre aspas. Faça a coisa certa estabelecendo seus próprios padrões interiores de excelência, seus padrões interiores de comportamento e certificando-se de que o que está alcançando e superando-os. Faça a coisa certa, mesmo quando não receber nenhum crédito, mesmo quando se machucar. Faça a coisa certa quando não houver ninguém olhando ou quando ninguém ficar sabendo. Você sempre saberá. Fecha aspas. Quando menino, Colin sabia que se não fizesse a coisa certa, haveria consequências. Seus pais, Moody Ariel, entre parênteses, Ari, McCoy e Luther Theophilus Powell, emigraram separadamente para os Estados Unidos na década de 1920. Em busca de um futuro financeiro mais promissor, ambos eram pessoas de fé, criados na igreja anglicana. Depois do casamento na cidade de Nova York, Ari encontrou trabalho como costureira e Luther foi trabalhar no porto. Colin passou seus primeiros anos de vida numa área rústica de Harlem e depois a família se mudou para uma vizinhança perigosa chamada Banana Kelly, no sul do Bronx, no início dos anos de 1940. Abre aspas. Meus amigos eram latinos, italianos e gregos, fecha aspas, disse Powell. Abre aspas, toda a minha vida se limitava a alguns quarteirões, com a escola numa extremidade da Kelly Street e a minha igreja, episcopal Santa Margaret, na outra. A igreja era importante para a minha família, tínhamos o nosso próprio banco e cheguei a ser coroinha. Depois das aulas, porém, eu ia ao centro judaico, porque meus pais trabalhavam fora e ali era um lugar seguro para mim. Fecha aspas. A fé cristã era a pedra angular da família Powell. Todos eles eram ativamente envolvidos na igreja Santa Margaret, onde a sua mãe era diaconisa e seu pai era zelador e leitor leigo, e sua irmã mais velha, Marilyn, tocava piano no culto das crianças. Colin era ajudante do altar e gostava muito da pomba e solenidade do culto formal, com o cheiro adocicado do incenso e as velas que ele tinha de acender durante o serviço religioso. Quando a igreja organizava bazares, cantinas ou qualquer outro tipo de evento, a família Powell participava e ajudava. Todos eles esperavam assumir alguma responsabilidade e ajudar de alguma forma na igreja. Um verão, quando cursava o ensino médio, Colin participou de um acampamento da igreja e fez alguns amigos novos que se revelaram uma má influência. Eles o convidaram para sair escondido do acampamento, a fim de comprar cerveja, e depois esconderam as garrafas numa das cisternas do banheiro, para que ficassem geladas. Achavam que ninguém iria descobrir. No entanto, estavam enganados. O diretor do acampamento chamou todos os meninos para confrontá-los com o fato de que a cerveja tinha sido descoberta. O sacerdote não esbravejou nem gritou. Ele pediu firmemente que os culpados se levantassem e agissem como homens, assumindo a responsabilidade pelo mau comportamento. Colin Powell, por causa da mão firme de sua mãe, através de toda a sua infância, foi o primeiro a se levantar. Abre aspas. Padre, fui eu. Fecha aspas. Ele confessou. Por causa da sua honestidade, 2 outros garotos também admitiram o envolvimento. Todos os pais foram notificados e os meninos foram enviados de volta para casa, tomados de constrangimento. Ao embarcar no trem, Colin pensou no que tinha feito e se arrependeu por ter sido deixado envolver. Que situação vexatória para ele e os pais. Ser expulso do acampamento da igreja era a pior coisa que ele poderia imaginar. Depois de caminhar lentamente da estação de trem até a sua casa,
Colin foi recebido no portão por sua mãe, carrancuda. Ficou em silêncio enquanto ela fazia um sermão sobre a confiança e responsabilidade, consciente de que não havia nada que pudesse dizer para justificar seu mau comportamento. A seguir, foi a vez de seu pai dizer quão desapontado estava com ele. No meio da crise familiar, o padre Wedden, sacerdote de Santa Margaret, telefonou para contar aos pais de Colin a história toda, sobre como o filho deles tinha se levantado como um homem e assumido a responsabilidade por suas ações. Ari ficou orgulhosa ao saber que seu filho tinha feito a coisa certa. Por causa da influência de sua mãe na formação do seu caráter, Colin Powell se tornou um soldado confiável e um conselheiro valioso e leal dos presidentes e outros estadistas ao redor do mundo. Serviu como conselheiro de segurança nacional do presidente Ronald Reagan e se tornou o primeiro afro-americano a servir como chefe do Estado-Maior no governo do presidente George W. Bush. Em 2001, o Senado americano confirmou sua nomeação como secretário de Estado do governo do presidente Bush. Ao ensinar cuidadosamente seu filho a ser uma pessoa íntegra, a influência de Ari Powell foi sentida em todo o mundo. Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Salmos 106, versículo 3. Mães que influenciam o mundo ensinam seus filhos a fazer o que é certo.